Amor, fechei o orçamento da banda. Eles tocam pra você. Guardei o amor do jeito que a gente queria. Ah, legal. Só legal? Eu tô animadíssima. Ficou ótimo o preço. E amanhã a gente vai no estúdio do fotógrafo. Ele quer saber as poses preferidas para as fotos do casal. 10 horas certinho. Vige, amor, amanhã acho que eu não vou conseguir. Tem uma reunião cedo e o pessoal do projeto quer ajustar uns relatórios. E à noite eu marquei de sair com os amigos. Mas, amor, é sábado, não tem reunião no sábado. Então é meio que extra, o cliente pediu e não tem como fugir. Tá bom, eu vou sozinho então. Mas segunda a gente precisa fechar a lista de convidados, reduzir a quantidade de pessoas. Você falou que 200 eram muitas pessoas, então precisávamos confirmar os números. Nossa, amor, segunda vai ser corrido também. Acho que fica até tarde no escritório. Mas pode ir adiantando, eu confio em você. Bruno, você anda tão distante. Eu tô resolvendo tudo sozinha. Amor, é só trabalho, eu juro. A gente tá com prazo apertado aqui, que Ave Maria, de cliente novo, alguns outros atrasados, eu tô exausto. Você nem fala mais do casamento com empolgação, parece que tá fazendo um favor. Para, amor, claro que eu quero casar contigo, eu só tô cansado. Tá, então me ajuda a decidir as flores, tons neutros ou coloridos. A florista também quer aprovação final das decorações das mesas, isso não vai te custar tempo. Escolhe você, vai ficar lindo de qualquer jeito. Eu confio no seu julgamento. Tudo bem, quando você chegar à noite, a gente discute o cardápio do buffet. Podemos resolver isso no fim de semana? No fim de semana passado, você tinha dito a mesma coisa sobre o fotógrafo, e não decidimos nada ainda. Bruno, o que é que tá acontecendo? Eu tô planejando esse casamento praticamente sozinha há meses. Toda decisão é adiada, toda conversa é pra depois. Tá tudo bem, eu só tô estressada com o trabalho. Não tem nada bem, a gente sabe disso. Os convites já foram enviados, meu vestido tá pendurado no closet, o salão de recepção tá reservado, a banda confirmada e as flores encomendadas. Quase 200 pessoas estão planejando celebrar nossa história. E ainda assim você não consegue discutir nada disso sem parecer que quer fugir. As coisas vão se ajeitar, tá? Eu só preciso que tenha um pouco de paciência. Eu realmente estou passando por muita coisa. Mas você não pode só um pouco focar no nosso casamento. Eu tenho que iniciar tudo e você só fica sabendo o que estamos fazendo no dia. A Sofia falou sobre a gente ir a uma sessão de aconselhamento matrimonial, apenas para ter certeza que estamos na mesma página antes do grande dia. O que é que você acha? Não acho que seja necessário. Tá tudo bem. E você tá recebendo apoio em todas as decisões. Minha opinião não importa. Você tem bom gosto. Tudo bem, eu não vou mais insistir, não. Sofia, amiga, eu preciso desabafar. Oi, claro que houve. É o Bruno. Sinto que ele tá diferente esses dias. Cada vez que eu falo de casamento, ele desanima, inventa desculpa pra gente não ir nos compromissos. Tipo tudo. O fotógrafo quer saber nossas poses preferidas do casal. A banda precisa da escolha da nossa música de primeira dança. A gente de viagens está esperando nossas preferências para a lua de mel. As meninas continuam perguntando quando faremos a despedida de solteiro e solteira. O Bruno não consegue se comprometer a escolher entre frango ou salmão para o jantar de casamento. Nossa, ele nunca foi assim antes. Não, ele nem parece o homem que me pediu em casamento 8 meses atrás na frente de toda a minha família. Ele se tornou alguém que se encolhe quando menciona o nosso futuro. O homem que costumava planejar a viagem surpresa de final de semana, agora age como se planejar nossa vida fosse um fardo. Ele mencionava a casa que compraríamos, quantos filhos queríamos, onde a gente ia se aposentar. Essas conversas parecem que aconteceram com pessoas diferentes. Quando eu sugiro começar a tentar ter uma família no próximo ano, como a gente conversava, ele finge que não ouviu. Comecei a manter uma lista mental de todas as conversas que não estamos tendo e cheguei à conclusão de que estou planejando o nosso casamento sozinha. Ai, Ana, isso é sério. Você já tentou perguntar diretamente? Já, mas ele nega. Fala que é cansaço, excesso de trabalho, mas eu sei que tem alguma coisa a mais. Eu não sei se eu deveria esperar ou ver logo isso. Amiga, ou você enfrenta agora ou vai sofrer pra frente. Ele precisa decidir e rápido. O casamento é daqui a alguns meses. Eu sei, mas dói demais pensar que tudo que eu planejei pode ir por água abaixo. Fica calma que vamos descobrir a verdade juntos, tá bom? Não deixa ele te enrolar. Obrigada, amiga. Você sempre sabe o que dizer. Essa história tá me lembrando de uma frase. Dizem que o homem não se importa com o casamento. Quem sempre sonha e quem sempre quer de fato casar é a mulher. E essa história aqui é a definição dessa frase. Bruno, precisamos ter uma conversa. Tô sem tempo, Ana. Pode ser mais tarde? Não, Bruno, precisa ser agora, enquanto eu tô com coragem. Aconteceu alguma coisa? A gente precisa conversar sobre o que vem acontecendo. Você tá distante há semanas, toda vez que menciono o casamento você se fecha. Se tá tendo segundas intenções, eu preciso saber. É que eu não sei se eu tô pronto pra tudo isso. Pronto pra quê exatamente? O casamento, tudo isso, o compromisso, as expectativas a partir do pra sempre. O que mudou?
Você me pediu em casamento, se ajoelhou na frente da minha família e me pediu pra passar a vida com você. O que é diferente agora? Os caras do trabalho? Você tá recebendo conselhos matrimoniais dos seus colegas de solteiros? Não são exatamente conselhos, é só uma perspectiva. Eles viram amigos se casarem e assistiram como tudo mudou. Como a mulher por quem se apaixonaram se tornou alguém diferente. Sabe, uma vez que tem aquele anel e compromisso, você acha que eu vou mudar? Depois de 5 anos juntos, você realmente acha que uma certidão de casamento vai me transformar em um monstro exigente? Eu não sei mais o que pensar, eu me sinto pressionado. Me pego perguntando se estamos nos casando porque é esperado, em vez de ser porque realmente queremos. Tenho visto sobre isso, sobre taxas de fracasso no casamento, tenho medo de ficar presa em algo que não tenho certeza. Você lembra de todas as conversas que tivemos sobre o nosso futuro, todos os planos que fizemos? Sim, mas eu acho que eu preciso de espaço para pensar. Espaço para pensar sobre o quê? Sobre se você quer se casar comigo depois de 5 anos juntos? Sobre se estou pronto para o casamento de qualquer forma. Por que não passamos um tempo juntos hoje? Pedimos uma comida chinesa, assistimos um filme no sofá. Talvez possamos nos reconectar sem a pressão do casamento. Quem sabe encontraremos um caminho de volta um para o outro. Eu marquei de sair com os amigos do trabalho hoje. Então você prefere passar o sábado trabalhando e depois sair com seus amigos do que trabalhar nos nossos problemas comigo? Realmente isso tá muito errado. Eu não quero mais discutir, Ana. Depois a gente conversa. Beleza. Ana, sou o Lucas, amigo do Bruno do trabalho. Não sei se lembra de mim. Oi, Lucas, tá tudo bem? Eu tive debatendo se te ligava a manhã toda, mas acho que você merece saber o que aconteceu ontem à noite. O que é que você quer dizer? Estávamos todos em um bar ontem no centro. Seu noivo bebeu bastante e a conversa virou para relacionamento, casamento, esse tipo de coisa. Alguns caras estavam implicando com ele sobre sossegar, perguntando se ele realmente estava pronto para desistir da vida de solteiro. Odeio repetir isso, mas ele disse que se você fosse mais jovem e bonita como nossa nova colega de trabalho, Milena, ele se casaria com você sem hesitar. Ele disse que é por isso que não tem certeza sobre o casamento, porque fica se perguntando se poderia conseguir coisa melhor. É o quê? Sinto muito, Ana. Sinto muito mesmo. A maioria de nós ficou chocado. Foi cruel, completamente fora da linha. Mas o Bruno continuou falando sobre como a Milena tem apenas 25 anos, enquanto você já tem mais de 30. É sério? Infelizmente, sim. Ele disse que você está envelhecendo, que ganhou peso desde que ficaram noivos e que às vezes se pergunta como seria estar com alguém mais jovem e atraente. Ele ficou te comparando com a Milena a noite toda. O corpo, a idade, o rosto, foi bem ruim. Eu não posso acreditar. O homem que me disse que eu era linda todos os dias por 5 anos, que me pediu em casamento na frente da minha família, que prometeu me amar na alegria e na tristeza, estava sentado no bar com os amigos, discutindo minhas deficiências físicas e me comparando com a colega de 25 anos, como se eu fosse um carro usado que estava considerando trocar. Eu sinto muito por te contar isso. E por que você tá me contando isso? Porque você merece saber, porque o que ele disse está errado e porque eu tenho uma filha e gostaria que alguém contasse pra ela se o noivo estivesse falando dela dessa forma. Os outros caras também ficaram desconfortáveis, mas ninguém teve coragem de te ligar. Obrigada por me contar. Não é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir, mas é necessário. Agora tudo faz sentido com as coisas que vêm acontecendo. Espero que fiquem bem e desculpa novamente. Assim, eu ainda ia desconfiar desse cara, não confiando no meu noivo mais, mas assim, vai que por algum motivo ele é só uma pessoa que quer atrapalhar o relacionamento. Contudo, vamos analisar. Como o noivo já está estranho há muito tempo, não tem certeza do casamento, nem quer, parece que estar no casamento, provavelmente essa é a verdade. Ana, eu preciso falar com você, é urgente. Também preciso te contar algo. É sobre o Bruno. O Renan me contou que ele anda falando as coisas muito estranhas. Deixa eu adivinhar, é sobre a Milena? Como é que você sabe? Ele tem falado pra todo mundo aparentemente. Ele tá obcecado nela, Ana. Não tá apenas atraído, não. Ele fala sobre ela constantemente, quando pensa que ninguém tá ouvindo. Ele menciona o que ela vestiu pra trabalhar, o que ela disse nas reuniões, como ri das piadas dele. Ele compara tudo a ela, os restaurantes que ela gosta, os filmes que ela menciona, até o jeito que ela penteia o cabelo. Ele te contou há quanto tempo o que vem acontecendo? Meses, desde que ela começou a trabalhar. Ele segue ela nas redes sociais, sabe os horários, até sabe o tipo de café que ela pede. Aprendeu coisas sobre ela que não tem direito de saber. Nada físico aconteceu, o Renan acha, mas emocionalmente ele já deixou o relacionamento de vocês. Ele tá construindo uma fantasia em torno daquela garota que nem faz sentido, que nem deve saber como é que ele se sente. Todas as vezes que ele mencionou ela, disse isso, ou a Milena acha aquilo em conversas casuais.
Pensava que ele gostava apenas sendo amigo, sabe, amigável com a nova colega de trabalho. Nunca imaginei que estava catalogando cada detalhe da existência dela. E tem mais. Mas ele diz que fica se perguntando como seria começar de novo com alguém jovem, alguém sem história e expectativas que vocês construíram. Ele disse que estar com você parece usar roupas velhas confortáveis, mas não emocionante. Nossa, depois de 5 anos juntos eu me tornei roupas velhas para ele? Familiar, confiável, mas não algo que faz o coração acelerar. Ana, eu sinto pelo que eu vou te falar, mas você merece coisa melhor do que alguém que te vê como um prêmio de consolação. Você merece alguém que acha que você é a mulher mais linda do mundo, não alguém que está se contentando com você enquanto se fantasia com outra. Isso parece um pesadelo, Sofia. Renan tentou conversar com ele. Disse que ele estava sendo desrespeitoso com você, que estava estragando um bom relacionamento por algo que não é verdade. Mas ele ficou na defensiva, afirmou que não entendia. Ele disse que a Milena representa possibilidades, enquanto você representa as responsabilidades. O homem com quem eu me devia me casar em alguns meses não está sendo frio sobre o casamento somente, não. Está ativamente querendo estar com outra pessoa. Enquanto eu estou planejando o nosso futuro, ele está imaginando sua vida com uma colega de trabalho de 25 anos. Como eu não percebi os sinais. Todas as conversas sobre ela que eu descartei como inofensiva de trabalho, como o rosto dele se iluminava quando falava dela, como ele tinha começado a prestar mais atenção na aparência nos dias de trabalho, como tinha se tornado crítico de pequenas coisas sobre mim que nunca tinha incomodado antes. Ele já deixou nosso relacionamento a tempo emocionalmente. Eu só fui a última a saber. O que é que você pretende fazer? Eu não sei ainda, eu preciso pensar. Tudo bem, você quer que eu vá ficar um pouco com você? Não é necessário não, eu estou bem. Obrigada. Qualquer coisa me liga, tá? Tudo bem. Acredito que não tem como ficar bem emocionalmente de jeito nenhum. Porque assim, não chega a ser necessariamente, a depender da perspectiva, uma traição. A depender se a pessoa considere somente traição físico. Mas também não deixa de não ser uma quebra de confiança. Porque basicamente ele se apaixonou por outra e ficou enrolando ela esse tempo todo. Bom, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a Milena, sobre tudo o que você vem dizendo nos últimos dias. Não tô entendendo. Sobre como, se eu fosse mais jovem e bonita como ela, você se casaria comigo. Sobre como você tem se perguntado se poderia conseguir coisa melhor. Quem te contou isso? Importa? Não é o que parece. Então me explique. Explique como dizer aos seus colegas de trabalho que sua noiva não é jovem o suficiente nem bonita pra você. Eu tava bêbada, os caras estavam implicando comigo sobre sossegar. E eu disse algumas coisas, não significa nada. Você reduziu nosso relacionamento de 5 anos à minha aparência comparada a uma garota de 25. Você disse para uma mesa cheia de pessoas que eu não sou atraente o suficiente para você. Como isso é apenas uma coisinha? Você está tirando isso do contexto. Eu só estava processando algum sentimento sobre o casamento, sobre compromisso. Não era sobre você, era absolutamente sobre mim especificamente. Você usou meu nome, você comparou meu corpo ao dela, você falou sobre minha idade como se fosse um defeito. Eu não quis dizer dessa forma. Então, como foi que você quis dizer? Por que você tem sonhado sobre estar com outra pessoa enquanto planeja se casar comigo? Tudo bem, sim, eu notei a Milena. Ela é atraente, jovem, diferente do que eu tô acostumado. Mas eu nunca agi, nunca conversei com ela fora do trabalho. Mas você pensou. Sim, pensei sobre como poderia ser. Depois de 5 anos juntos, 8 meses de noivado, depois de todos os planos e promessas, você tá admitindo que tá sonhando com outra mulher? Exatamente sobre o que você pensou, então. Não posso te contar. Pode e vai, porque eu não vou me casar com um homem que me vê como segunda opção. Ela é descomplicada, empolgada com tudo, entusiasmada com a vida. Ela não tem expectativas sobre o futuro ou exigências sobre compromisso. Quando eu a vejo, eu lembro como era ser jovem e ter possibilidades em vez de responsabilidades. Responsabilidades? Então é isso que eu sou pra você? Não é isso que eu quis dizer. É exatamente o que você quis dizer. Você tá obcecado por ela. Ela sabe que você fica olhando as redes, como você memoriza os horários, como se ilumina como fala dela. Aqui está o que eu preciso saber. Se ela chegasse até você amanhã e dissesse que queria ficar com você, você me deixaria por ela? Isso não é uma pergunta justa. É a única pergunta que importa. Você deixaria? Não sei. Depois de 5 anos juntos, depois de prometer passar a vida comigo, você não sabe se me escolheria em vez de uma colega de 25 anos? Não é tão simples. É absolutamente simples. Ou você quer se casar comigo ou não quer. Ou acha que sou linda e vale a pena se comprometer, ou acha que pode conseguir coisa melhor com alguém mais jovem e bonita. Não há meio termo. É que às vezes eu olho pra você e vejo o nosso futuro inteiro planejado. A casa que planejamos comprar, as crianças, a rotina envelhecendo juntos. E às vezes isso parece suficiente, como que quero. Mas outras vezes olho pra Milena e vejo aventura, emoção e possibilidade de me sentir jovem.
Então você tá dizendo que eu sou chata? Eu tô dizendo que você é segura e talvez eu não esteja pronto para algo seguro. Segura, chata e responsável. Um prêmio de consolação comparado à emoção de alguém mais jovem e bonita. Depois de tudo que construímos juntos, eu me tornei a escolha sensata que você não tem certeza se quer fazer. Sinto muito. Vamos dar um tempo em tudo isso. Vou falar com minha família, com a madrinha. Melhor pararmos um pouco até tudo se esclarecer. Tudo bem, eu não queria que fosse assim. Beleza. Não ia ter pausa nenhuma, ia ter cancelamento. Eu ia fazer uma festa ao invés de casamento se eu estivesse pagando, ou uma festa de livramento. Oxi. Milena, oi? Oi, eu não tenho esse contato salvo. Sou a Ana, sou noiva do seu colega de trabalho, o Bruno. Ah, da festa da empresa. Como tá indo os planos? Na verdade, é sobre isso que eu quero conversar. Não tô entendendo. Meu noivo está te usando como fonte para ir contra o nosso relacionamento. Ele está em dúvida sobre tudo. Depois que você começou a trabalhar na empresa, ele passou a te comparar comigo e não sabe se quer se casar. Como? Ele tem feito comparações sobre nós, o quanto eu sou previsível. Ele disse o que sobre você? Que se eu fosse mais jovem e mais bonita como você, ele se casaria comigo sem hesitação. Que se pergunta se poderia conseguir coisa melhor. Meu Deus, eu sinto muito, Ana. Não fazia ideia que ele estava pensando em mim dessa forma, muito menos nos comparando. Então você nunca encorajou, nunca flertou? Não, ele tá noivo e mesmo que não tivesse, ele tem 11 anos a mais que eu, um colega de trabalho. Sempre fui completamente profissional com ele. Mas ele sabe muito sobre você, seu horário, seu pedido de café, o que postou nas redes sociais. Notei ele por perto mais do que parecia normal. Ele sempre aparece na Copa quando eu estou, comenta minhas postagens em minutos depois de eu postar e faz muitas perguntas pessoais que parecem inadequadas vindo de alguém comprometido. Sem coragem de alguma coisa? Não, eu tenho tentado descobrir como lidar com isso sem tornar as coisas estranhas no trabalho. Eu não quero causar problemas, mas a atenção dele tem me deixado desconfortável há meses. Pelo visto é pior do que eu pensava. E há mais uma coisa. No mês passado houve um encontro em grupo depois do trabalho. A maioria do departamento foi e estávamos sentados. A conversa virou para relacionamento e alguém perguntou sobre os planos do casamento dele. O que ele disse? Disse que estava tendo segundas intenções sobre sossegar tão jovem. Alguém apontou que 36 não é tão jovem assim. E ele disse que quis dizer sossegar com alguém que já tinha 31. Ele disse que talvez devesse encontrar alguém que ainda tivesse todos os 20 e poucos pela frente, alguém que ainda não tinha vivido os anos bons. Então eles têm estado tendo essas conversas sobre mim com colegas há meses, não apenas aquela noite. Todo mundo ficou desconfortável, foi muito desrespeitoso com você e simplesmente me fez perceber que a atenção dele em relação a mim não era inocente. Ele estava me usando como exemplo do que desejava ter em vez de você. Alguém disse alguma coisa? Algumas pessoas tentaram mudar de assunto, mas ele continuou, falando como sobre casamento devia ser sobre sossegar, mas não tinha certeza. Disse que olhar para mulheres mais jovens no escritório o fazia questionar se estava pronto para se comprometer com alguém da idade dele. Então isso não foi um lapso momentâneo, não. É um padrão de desrespeito que vem acontecendo há meses. Eu quero que saiba que usar alguém como régua contra o parceiro é ruim. Você merece algo melhor que um homem que falava sobre você assim. Obrigada por ser honesto. Posso ser ainda mais? Pelo que observei, ele tem essa coisa comigo que não tem nada a ver com o que realmente eu sou. Ele acha que eu sou essa pessoa despreocupada e empolgante, mas eu trabalho muitas horas por semana, moro com 2 colegas para pagar aluguel e passo a maior parte do meu tempo livre estudando. Eu não sou mais divertido ou empolgante que você, eu apenas sou mais jovem e ele está projetando essas ideias em mim. Que tipo de ideias? Que eu sou espontânea, que eu não tenho expectativa, que ficaria grata de estar com alguém como ele. Mas a verdade é que eu quero as mesmas coisas que a maioria das mulheres quer: respeito, parceria e compromisso. A ideia de que eu seria alguma namorada de baixa manutenção é ruim para nós duas. Você me deu mais respeito e honestidade durante essa conversa do que ele em meses. Você tá certa? Ele construiu uma fantasia em torno de você que não tem nada a ver com a realidade e tudo a ver com seus próprios medos sobre compromisso e crescer. Mas quer saber? Isso não faz a traição doer menos, só faz alguma coisa piorar. Ele não tá me comparando a outra mulher, tá me comparando a uma versão imaginária de outra mulher que existe na cabeça dele. Realmente sinto muito. Essas são as palavras que mais ouvi nesses últimos dias. Obrigada pela conversa. Era o que eu precisava para tomar minha decisão. Tudo bem, se precisar de algo, estou à disposição. Também preciso resolver algumas coisas. Na verdade, você já podia tomar sua decisão antes. Agora sim, realmente, você cai a ficha de que você perdeu 5 anos da sua vida com alguém que não valia a pena. Realmente, provavelmente é por isso que ela está demorando para terminar. Bruno, pensei bem, conversei com algumas pessoas e decidi cancelar o casamento e terminar.
Como? Mas faltam menos de 3 meses? Se for sobre as coisas que eu falei, eu tava bêbado. E aí faz as pessoas acreditarem em coisas que não são reais. Não, meu querido, apenas faz as pessoas dizerem coisas que normalmente guardam pra si. Mas eu te amo, sempre te amei. Não, você amou a ideia de me ter por perto. Amou ter uma namorada que era estável, apoiadora e fácil de estar junto. Mas quando chegou a hora de se comprometer comigo como uma pessoa real, como alguém que envelhece, como alguém que tem necessidades e expectativas, você hesitou. Eu tô pronto pra me comprometer, eu quero me casar com você e ter a vida que a gente planejou. Eu sei que te machuquei, mas a gente pode superar. Temos 5 anos de histórias. Isso tem que contar alguma coisa. Conta sim. Conta como os 5 anos da minha vida que eu dei a alguém que me via como um prêmio de consolação. 5 anos amando alguém que sempre se perguntava se podia conseguir coisa melhor. Aprendi algo importante. Eu prefiro ficar sozinha do que estar com alguém que me vê como uma escolha sensata. Eu prefiro recomeçar completamente do que passar minha vida como alguém que se contentou comigo. Não estava me contentando, eu te escolhi. Você me escolheu porque eu estava lá, porque era conveniente, porque me encaixava na sua vida sem existir ajuste. Mas nunca me escolheu porque pensava que eu era a mulher mais incrível. E não é o que eu mereço. Eu mereço alguém que me escolha porque não consegue imaginar estar com mais ninguém. Você tá sendo irrealista? Esse tipo de amor de conto de fadas não existe? Talvez não, mas eu prefiro passar minha vida procurando por ele do que aceitar alguém que acha que me amar é um compromisso razoável. Tudo bem, espero que encontre o que está procurando. E eu espero que cresça e aprenda a valorizar as pessoas que te amam antes de se cansarem de não serem valorizadas. Eu posso ficar no apartamento até eu encontrar um lugar? Eu prometo que será rápido. Tudo bem, só não demore. E aí, você tá bem? Tentando. Sabe que o Bruno foi demitido? A Milena fez a denúncia ao RH da empresa. A investigação encontrou um padrão de comportamento inadequado, não apenas com ela, mas com outras mulheres no escritório nos últimos anos. Aparentemente, ele criou um ambiente desconfortável para várias pessoas. Ele está enfrentando alguma consequência legal? A Milena escolheu não fazer acusações, mas registrou uma queixa. A reputação dele está destruída. Ele está tendo problemas para encontrar emprego e a maioria dos amigos mútuos se distanciou. Bom, sinto muito, mas ele está lidando com as consequências das escolhas. Oi, Ana, sou eu, Bruno. Desculpa mandar mensagem assim. Tive passando pela rua e não sei, deu vontade de falar. Bruno. Oi, Bruno, tudo bem? Pode falar? Você parece diferente, mais leve. Faz tempo que eu queria saber como é que você tá. Tudo bem, demorou, mas eu encontrei o equilíbrio. Recomecei com muita coisa na minha vida. Ana, eu tenho pensado muito sobre o que você disse, sobre como te fiz sentir como um prêmio de consolação. Quero que saiba que não era verdade. Eu te amava. Ainda te amo, só não sabia como lidar com meus medos sobre compromisso e envelhecimento. E sossegar. Mas estou tentando enxergar meus erros e começando a entender como meus problemas afetaram o relacionamento. Fico feliz que esteja refletindo, mas essa conversa está atrasada há meses e é irrelevante para minha vida. Você não acha que a gente deve tentar de novo para ver se a gente consegue superar agora que eu entendo o que deu errado? Não. Tudo isso me fez aprender que eu mereço alguém que vai me amar como se não houvesse amanhã. E o que você aprendeu? Aprendi que eu perdi a melhor coisa que já me aconteceu. Se tivesse aprendido que eu era a melhor coisa que lhe aconteceu, teria me tratado dessa forma quando teve a chance. Eu sei que eu não mereço outra chance, mas eu tô pedindo outra. Passaria o resto da minha vida te compensando. O resto da sua vida devia ser gasta aprendendo como valorizar as pessoas antes de perdê-las para que não cometa os mesmos erros com outra. Mas não serão gastos compensando nada para mim, porque eu terminei de aceitar desculpas no lugar de respeito. Então é isso? 5 anos não significam nada? 5 anos significam tudo. Me ensinaram que eu vou e não aceitar no meu próximo relacionamento. Me ensinou que eu prefiro ficar solteira do que estar com alguém que acha que eu não sou boa. Me sinto genuinamente grata por tudo. Não grata pela dor ou pela traição, mas grata pelo que aconteceu cedo o suficiente para eu reconstruir minha vida em vez de passar décadas com alguém que me via como seu compromisso razoável. Pela primeira vez em anos, eu não estou me comparando a mulheres mais jovens ou me preocupando se eu sou empolgante, suficiente ou bonita para qualquer coisa. Sou apenas suficiente exatamente como eu sou. E se algum dia alguém será inteligente o suficiente para ver isso desde o início, eu tenho certeza que vamos dar certo. Tudo bem. Boa sorte, Bruno. Adeus. Bom, confundi os personagens. Eu sei que Bruno era aquele Renan que tinha uma filha. Achei que já ia se envolver aqui. Mas sim, Bruno realmente pra mim, caso perdido. Ele aprendeu agora e queria tentar de novo, aí daqui a pouco aparece uma nova pessoa e se repete, porque pessoas não mudam da noite pro dia. Lembre disso. Que bom que ela pelo menos vai poder reconstruir a vida e provavelmente vai encontrar alguém muito melhor.